A gente sabe o que eles fizeram no verão passado, a gente sabe quem deu o golpe no Brasil. Não é um problema de Alexandre de Moraes. É um problema de uma quadrilha que tomou de assalto várias instituições importantes no Brasil, entre elas o STF. Mas nos Estados Unidos a coisa segue avançando. Eu sei porque eu participo. Eu sei, por exemplo, que a punição do visto tá para sair e não vai ser só o Alexandre de Moraes. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmãozinho. Se 5 ministros da Suprema Corte forem sancionados de uma vez só, aí, meu compadre, é realmente o fim da picada para eles. Juristas dos Estados Unidos acusam Alexandre de Moraes de distorcer a lei. É isso mesmo. Uma análise detalhada sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes na regulação do discurso público no Brasil foi publicada pelos renomados acadêmicos americanos Jeff Kosseff e Jacob McChungama. Eles argumentam que Moraes tem reinterpretado a seu favor os conceitos do liberalismo clássico e da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos para justificar restrições à liberdade de expressão, sob o pretexto de combater desinformação. A análise foi publicada em um artigo intitulado Mill Rose in His Grave, ou John Stuart Mill se contorce no túmulo, em uma tradução livre. Kosseff e McChungama afirmam que não estão em posição de discutir a legislação brasileira. No entanto, Alexandre de Moraes frequentemente faz referência tanto à jurisprudência dos Estados Unidos quanto à obra do filósofo liberal John Stuart Mill, não com o intuito de apoiar a liberdade de expressão, mas consistentemente para justificar atos de censura. A suspensão da plataforma Rumble no Brasil é um exemplo mais recente dessa abordagem. De acordo com os especialistas, acredita-se que tal ação, vista pelos juristas como um exemplo de censura institucionalizada, seja um subterfúgio para proteger a democracia, curiosamente censurando as opiniões das quais o ministro do STF pode não gostar. No entendimento de Kosseff e McChungama, essa decisão se encaixa em um contexto mais amplo de controle do espaço público e da política pelo Poder Judiciário, gerando preocupações significativas sobre a separação de poderes e o papel do Estado na regulação da informação. E isso pode ser visto precisamente como uma ameaça à democracia. Enquanto isso, por aqui, Exército já prepara local para possível prisão de Bolsonaro. É isso mesmo. Integrantes do Exército já discutem um possível local para acomodar o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, assim como outros denunciados pela Procuradoria-Geral da República, deve cumprir a possível pena em uma unidade ligada às Forças Armadas por conta de sua condição militar. Segundo publicação do jornal Estado de São Paulo, a cúpula teme que a prisão do ex-presidente cause comoção popular entre seus apoiadores, o que pode levar manifestantes à porta do local escolhido. Ainda de acordo com informações do jornal, um espaço no Comando Militar do Planalto, em Brasília, em uma unidade da Polícia Federal, estão entre os locais cogitados para que Bolsonaro possa cumprir pena se for condenado pela primeira turma do STF. Paralelamente, o Superior Tribunal Militar rejeitou o pedido de habeas corpus que buscava evitar uma eventual prisão preventiva do ex-presidente, uma solicitação feita pelo cidadão Joaquim Pedro de Moraes, filho, que argumentou que fatos investigados pela PF estariam sob competência da Justiça Militar. Mas o ministro relator Carlos Augusto Amaral de Oliveira rejeitou o pedido, afirmando que a corte não tem atribuição para julgar o habeas corpus de inquérito que tramita no STF. E agora eu queria perguntar justamente para alguém que está enfrentando um desses processos, né, consta essa questão do Supremo atuar dessa forma arbitrária e ilegal. No caso do ex-presidente Bolsonaro, na sua opinião, esta defesa apresentada ontem à noite vai adiantar alguma coisa ou a sentença já está escrita? Já está escrita, a Fabi resumiu bem. Hoje eu abri minha coluna na Gazeta do Povo dizendo: ninguém sério leva a sério esse julgamento. Ninguém. A gente tem obrigação moral de resistir, pelo menos às narrativas. Eles tiram muitas coisas nossas, tiraram meu dinheiro, minha liberdade,
né, de ir e vir, minha liberdade de expressão, porque eu estou sob censura prévia nas redes sociais do Brasil há 2 anos, mas eles não podem tirar da gente isso, né? Nem apontando uma arma, a gente vai repetir a ladainha de que existe um julgamento em curso. Não existe um julgamento em curso. Isso é um jogo de carta marcada. Aquele que disse nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas, estudantes, entre aspas, Fabi, é o mesmo que diz que o Flávio Dino e o Zanin não são suspeitos para julgar o Bolsonaro. Um era ministro do Lula até ontem e demonizava o Bolsonaro, o outro era advogado do Lula até ontem. Então, é tudo muito ridículo. O papel da alta cúpula militar também tem sido um papelão. É um papel ridículo, né? Então, eles estão embarcando nesse jogo ridículo. Então, de novo, nós temos obrigação com o nosso público de falar a verdade. E a verdade machuca, porque a gente sabe o que eles querem, a gente sabe o que eles fizeram no verão passado, a gente sabe quem deu o golpe no Brasil, e temos uma quadrilha no poder, que tomou de assalto o poder, o que é diferente de ganhar a eleição. Nós temos o Sérgio Cabral solto e a Débora cabeleireira presa. Nós temos essa pataquada toda em relação ao Rubens Paiva, que o filho vivo defende o modelo soviético como se fosse um grande defensor da democracia e resistente de ditadura, né, promovido pela Globo, intelectuais e companhia, e o Clesão morto na ditadura atual. Então, de novo, nós sabemos o que está acontecendo com o Brasil. Eu, se sou Bolsonaro, claro que esse cálculo é um cálculo difícil, mas eu já estaria na embaixada americana, pedindo asilo. O Eduardo Bolsonaro, se sou eu, não volto para o Brasil. Não é por falta de coragem, é por um cálculo de onde eu consigo maior impacto contra a tirania. Porque é disso que o Brasil precisa hoje. Infelizmente, ainda tem gente alienada, ainda tem gente que nem sabe direito quem é Daniela, ou Débora, Daniel Silveira, não sabe do meu caso. Tem gente, acreditem se quiser, na elite. Na elite. Então, até rolar um convencimento geral de que o Brasil já é Venezuela, leva um tempinho. Mas a gente precisa pensar estrategicamente como reagir a isso. E não é fingindo que existe uma premissa verdadeira em falar que tem um julgamento. Não, entramos com recurso. Não foi aceito. Será que vai... O advogado do Bolsonaro fez um texto muito bem escrito nas suas redes sociais, mostrando o fórum, a falta de competência do foro, o caráter semi-secreto, porque as investigações não chegaram todas à defesa. É tudo absurdo, é tudo viciado na origem, é tudo ridículo. Os que acusam o Sérgio Moro de ser suspeito na Lava Jato ao julgar o Lula são os que demonizam o Bolsonaro, fazem a oposição política a ele e vão julgá-lo. Então, de novo, e eu quero sempre lembrar aqui, porque esse é um papel ingrato também, porque é mais fácil a gente personalizar, dar nome, falar de Alexandre de Moraes. Mas agora, na primeira turma, por maioria, votaram que o Rumble segue sob censura no Brasil. Então, não é um problema de Alexandre de Moraes. É um problema de uma quadrilha que tomou de assalto várias instituições importantes no Brasil, entre elas o STF. Está na mão de bandidos. Então não é o Alexandre de Moraes. A única notícia alvissareira que vem não vem nunca do Brasil. Que o Brasil não está sabendo muito bem lidar com essa ditadura e o Centrão Fisiológico é um bando de prostituta e o Congresso não faz nada. Mas nos Estados Unidos a coisa segue avançando. Eu sei porque eu participo. Eu sei porque eu mandei meu caso todo para o Congresso americano. Eu sou um dos casos analisados. Eu sei, por exemplo, que a punição do visto está para sair e não vai ser só Alexandre de Moraes. E que depois temos que discutir as punições financeiras, o Magnitsky Act, que já explicamos aqui a exaustão. Então a única esperança é que a coisa comece a arrochar um pouquinho da pressão internacional. Consultoria ligada a The Economist já sabe que o Brasil não é democracia e cita o Alexandre de Moraes e suas medidas contra a liberdade de expressão. Então, de novo, o mundo vai olhar e falar, o Brasil virou Venezuela. Só que isso tem consequências, não dá para fingir, não dá para brincar
de fazer o que eles estão fazendo com Bolsonaro e companhia e brincar de democracia, de salvar a democracia, de capa na Veja, na Isto É, na Globo. Não dá. Vão ter que arcar com as consequências. E aí vem a minha esperança. Os donos do poder, banqueiros, empreiteiros, gente que não vai achar graça quando as consequências chegarem. Não vai achar graça. Essa é a minha esperança. Porque que esse julgamento não é um julgamento, é coisa soviética. Quem tiver preguiça de ler sobre história, sobre comunismo, tem um monte de livro aqui sobre comunismo, tem preguiça, pô, dá uma boa dica para uma sexta-feira. Entretenimento puro. Eu já vi 4 vezes. Acabei de rever há pouco tempo com meu filho. Vê pelo menos a trilogia do Batman, do Christopher Nolan, que é muito boa. E vem em especial a última, que é do Bane. Lembra do Bane, aquele vilão com troço aqui? Ele é um jacobino. Tipo assim, nosso Rousseau de Vassouras. Ele é o Barroso com força, em vez de refinamento. Em vez de samba no pé, com o Duda Paz. O Barroso do filme, o Bane, ele faz julgamento sumário também. Eles botam lá em julgamento e falam exílio ou morte. O exílio significa morte, porque é mandar o cara andar em gelo fino e o cara morre. Então, isso é um julgamento soviético. Isso é um julgamento do Supremo brasileiro de hoje. Pois é, antes de passar a palavra para o Jorge Serrão, eu queria ler um trecho da decisão da primeira turma, que, como o Consta falou, formou maioria para confirmar o banimento do Rumble, né? Alexandre de Moraes acusou o fundador da rede social, Chris Pavlovski, de, abre aspas, confundir a liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão e, abre aspas, confundir deliberadamente a censura com a proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos, fecha aspas. Bom, primeiramente, Serrão, posso estar enganado, mas não me parece que a Constituição Federal fale de crime de ódio, né? Inclusive porque não existe crime de ódio. E também essa questão de incitação aos atos antidemocráticos, uma plataforma de streaming, como faz para incitar a atos antidemocráticos, na sua opinião? É complicado, hein? O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele caiu numa armadilha que ele não sabe como sair dela. Eles não têm como recuar, eles vão dobrar a aposta da convicção que eles formaram de que aconteceu um golpe, uma tentativa de golpe de Estado no Brasil e que os culpados precisam ser punidos, ou melhor, já estão condenados previamente. Problema dessa tese, ela é falsa, não bate com a realidade. Não houve tentativa de golpe de Estado para tomada do poder. Portanto, o crime que é atribuído a esses caras que agora vão ser processados não existe. Esse é o problema essencial. Aí vem os derivativos. O Supremo Tribunal Federal não poderia ser o tribunal para cuidar desse caso. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem diz isso é um jurista, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, o mesmo que batizou de inquérito do fim do mundo, aquele caso que começou 6 anos atrás, inaugurando ou reafirmando a censura oficial no Brasil, fora dos tempos do ato institucional número 5. Então, hoje no Brasil, nós vivemos o 13º Reich do regime do PT. É isso que está acontecendo aqui. Então tem uma superestrutura de poder que manda no país e ela tem suas engrenagens, que são o Executivo, o Supremo Tribunal Federal comandando o Judiciário e um Congresso Nacional absolutamente corrupto, pusilânime, incompetente. Uma base aliada de governo que só quer vantagem, que não consegue entender o que está acontecendo, ou se ela entende, ela prefere ficar do lado errado da história por convicção, ou por ignorância, ou por patrimonialismo. Ela ganha para se dar bem, dane-se o resto. Então, esse é o retrato duro do Brasil de hoje. Quer aprofundar isso? Ainda tem coisa pior. Esse mecanismo todo opera em ação conjunta com o crime institucionalizado.
Essa máquina estatal brasileira, ela ainda não caiu porque ela tem uma capacidade de arrecadar para se manter impressionante. Então, a economia brasileira não vai bem, mas mal ou bem ela ainda gera o recurso que segura essa estrutura. Então, enquanto houver esse oxigênio, esse sistema não desaba. Mas ele tem prazo de validade, ele pode não durar muito tempo. Ainda mais, como lembrou ainda agora muito bem o Constantino, é previsível, bastante possível que ocorra uma ação de fora para dentro no Brasil para mexer nessa estrutura criminosa. A única chance que nós brasileiros temos é que a intervenção de fora para dentro seja bem sucedida para desmontar ou começar a desmontar essa estrutura. Se essa estrutura não for desmontada, a nossa chance é menos 13. A Brazuela já está consolidada. Ou, até falar sério e nem brincar, o que temos hoje aqui no Brasil consegue ser pior até do que a Venezuela. Ali, o Maduro tem clareza de que ele tem um regime ditatorial. Aqui no Brasil, a tirania é envergonhada. Ela ocorre de maneira subreptícia, utilizando argumentos de legalidade, mas sem nenhuma legitimidade. Aqui está ocorrendo no Brasil o fenômeno da perversão do direito, a interpretação da lei para praticar a juristocracia, o perdão conveniente para os aliados e o rigor seletivo contra os inimigos. O objetivo claro desse sistema: impedir de qualquer maneira que Jair Bolsonaro possa retornar ao poder. Então, o sistema tem uma missão básica: não deixar que Bolsonaro possa sequer ser candidato. Esse é o ponto. Então, se esse sistema conseguir negociar isso, manter Bolsonaro neutralizado, neutralizar também a grande massa popular que apoia Bolsonaro, isso é outro desafio. Se esse sistema conseguir isso, ele vai ter uma vitória parcial. Mas é bom lembrar de novo, tem fatores externos acontecendo. Se Kamala Harris tivesse ganho a eleição presidencial norte-americana, essa galerinha estaria nadando de braçada para arrebentar com todo mundo que ela quisesse no Brasil. Só que quem ganhou foi Donald Trump. Então, o jogo é outro. O Lourão está aí. O Lourão vai chegar. E não é que o Lourão vai ser o nosso salvador. Parem com isso. Não é isso. É que as ações que Donald Trump será obrigado a fazer contra a estrutura criminosa transnacional, ela vai afetar diretamente o modelo corrupto de crime institucionalizado no Estado brasileiro. É essa a nossa única chance. Se isso acontecer, temos futuro. Se isso não acontecer, não der certo, vamos entrar pelo cano. Ponto. Parece que não será apenas o grande ministro, dono da porra toda, que será sancionado pelos Estados Unidos, não. Outros nomes estão sendo bastante ventilados. Bom, a gente já viu a Ana Paula Henkel dizer que o nome do Paulo Gonet é muito falado, que o nome do delegado da Polícia Federal, Fábio Chor, também é muito comentado. Às vezes a gente ouve falar do Gilmar Mendes, às vezes a gente ouve falar do Barroso e de outros ministros. Mas parece que quem vai puxar a fila, de fato, é o ministrão. E depois, a primeira turma inteira, meus amigos. Pelo menos é o que está nos informando o nosso amigo Paulo Figueiredo lá no Twitter. Porque ele acha que não será apenas o ministrão, mas também a Carmen Lúcia, o Fux, o Zanin, o Dino e, evidentemente, o grande ministro. Então, a coisa está esquentando, a coisa está escalando. Porque, de fato, vamos colocar os pingos nos is.
O ministrão será sancionado por causa dele ter não só decretado a prisão de uma cidadã americana lá nos Estados Unidos, mas também por toda aquela briga dele com as Big Techs, etc e tal, né? Todo mundo sabe que ele colocou o Elon Musk dentro de um inquérito que jamais deveria, inclusive, ter sido aberto. Todo mundo conhece muito bem os Twitter Files Brasil e tudo que acarretou em relação a esse imbróglio entre o ministro e o Twitter. Então, o ministro já era dado como favas contadas, que seria sancionado. Mas o que é que tem a primeira turma a ver com isso? Bom, a primeira turma você pode botar aí no bolo porque o presidente Bolsonaro será julgado na primeira turma. E me parece que os congressistas americanos, o governo americano, através do Marco Rubio, o secretário de Estado, e também do próprio presidente Donald Trump, já sabem de cor e salteado tudo o que está acontecendo no Brasil e eles sabem quem são os ministros da primeira turma. Então eu acredito que a primeira turma será sancionada por isso, por simplesmente eles quererem julgar Bolsonaro sem nem ter o fórum privilegiado que seria o STF. É tudo errado naquele julgamento, todo mundo sabe disso, a gente já comentou bastante aqui no canal, mas parece que os Estados Unidos agora estão realmente interessados em acabar com essa palhaçada. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmãozinho. Se 5 ministros da Suprema Corte forem sancionados de uma vez só, aí, meu compadre, é realmente o fim da picada para eles. Será uma humilhação internacional todos esses ministros perderem os seus vistos para os Estados Unidos, né? E eu quero ver como é que a Suprema Corte brasileira vai reagir. Vai fazer o quê? Vai retaliar como? Vai impedir que Trump entre no Brasil? Vai impedir que o Elon Musk entre no Brasil? Que essa caravana de senadores que está programada para vir, senadores americanos, que está programada para vir para o Brasil, capitaneada pelo senador Shane Jett, venha para o Brasil? É isso que eles vão fazer? Eu acho que vai ser apenas dar mais um tiro no pé para que os outros ministros todos sejam sancionados. Ou seja, a gente está começando a ver a luz no fim do túnel. A verdade é essa. Até há pouco tempo atrás, o brasileiro estava muito triste, estava muito cabisbaixo, né? Sem perspectivas. E agora a gente já está vendo que a coisa está dando uma mudada, e uma mudada muito boa. Os ventos da liberdade estão soprando lá na América, e a gente espera que pelo menos uma brisazinha desse vento venha para o Brasil. Eu acredito que vem. Quando? Ninguém saberia dizer. Mas eu acho que quando a gente menos esperar, as coisas acontecerão. Está marcada para a semana que vem, aparentemente, a votação no plenário da Câmara dos Estados Unidos, daquela lei que já foi aprovada na CCJ deles, aonde que não existe censura nas nossas costas, alguma coisa assim, né? E que poderá ser o primeiro passo para sancionar o ministrão, perdendo o seu visto para os Estados Unidos. Mas como a gente sabe, perder o visto é muito pouco. Precisa de alguma coisa mais consistente e talvez a Lei Magnitsky atinja toda a primeira turma do STF. Bom, é o que se comenta, é o que se discute por aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.